aula boa demais, velho. Não rendeu, teve uma discussão até boa depois. A gente até estendeu um pouquinho, pedi até desculpa pro Matheus. A gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas queria só agradecer pela última aula que eu achei boa demais. E é isso, tomara que as aulas, todas até agora foram boas, mas até agora a última eu achei a mais bala. Mas enfim, vamos Ô, dar Gabriel, continuidade. Oi. o que que teve na última aula? Porque eu perdi e eu queria ter visto, mas não deu. Será que tem como você me contextualizar um pouco? Claro, e para a gente falar dessa aula, para a gente continuar um pouquinho, a gente tem que voltar na nossa última aula, porque a gente vai fazer uma comparação entre dois pensamentos, entre duas matrizes do pensamento sociológico, que mudam o método quase que radicalmente, assim, Fraga. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho, aí eu vou contextualizar por agora é, a, a última aula para a gente engatear já para essa aula, para ficar tudo muito conectado também. Eu faço esse esforço, e aí vocês podem me interromper também, caso vocês sintam que a didática ela está muito solta, sabe? Então uma coisa não está relacionando com a outra. Eu sempre faço o esforço de fazer essa conexão para vocês verem que o pensamento sociológico tem uma coesão como um todo, assim, para vocês não botarem fé nas explicações fragmentadas. Eu acho que isso é uma maneira meio paia de aprender. Então, quanto mais a gente tiver essa capacidade de relação, melhor a gente consegue também elaborar o nosso pensamento. Então, melhor vocês vão conseguir também se expressar, escrever, argumentar. Enfim, então esse esforço de relação é sempre muito válido. Demorou? Então, vamos voltar. Na nossa última aula, a gente falou sobre esse camaradinho aqui, o Emile Durkheim, e ele começou a elaborar um método sociológico propriamente dito. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo e falar do primeiro cara que promoveu a sociologia, que foi o Auguste Comte. Então ele falou sobre, ele postulou, né, sobre uma necessidade de se fazer a sociologia como uma ciência, pensar os fenômenos sociais como uma ciência. E até então ninguém tinha feito isso. Só que o Auguste Comte ele para em até um ponto. E qual que é esse ponto? Ele não estabelece um método específico para a sociologia. Ele só fala o seguinte: a sociologia ela deve seguir o rigor científico, beleza? E aí o Durkheim vai pegar esse pensamento do Auguste Comte e vai elaborar um método específico para a sociologia, que vai ser o estudo dos fatos sociais. A gente conversou um pouquinho sobre os fatos sociais na aula passada e a gente descreveu os fatos sociais a partir de três características. O fato social ele é externo ao indivíduo, ou seja, ele vai funcionar independente da nossa existência ou não. Ele é geral, ou seja, ele atinge a todos, e ele é coercitivo, ele existe sem a gente querer ou não. E aí a gente exemplificou alguns tipos de fatos sociais, né? A escola, a igreja, o governo, que se encaixam nessas três características. Né? A escola é algo externo a nós, ou seja, a gente existindo ou não, o indivíduo existindo ou não, ela vai continuar existindo, porque ela é composta por um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, ele é geral, ou seja, atinge a todos aqueles que estão inseridos no fato social. E eles também são coercitivos, ou seja, eles possuem regras que fazem com que os fatos sociais eles tenham uma organização. Né? Por exemplo, as regras da escola ou as regras de uma lei. A gente querendo ou não, gostando ou não dessas regras, a gente tem que obedecê-las, porque senão esses fatos sociais eles não conseguem ter uma organização, beleza? E para finalizar, os fatos sociais eles nos orientam as nossas ações individuais. Ou seja, quando a gente está, por exemplo, aqui no cursinho, a gente tem uma certa maneira de se comportar. Né? Eu não posso chegar aqui e dar aula para vocês sem camisa, sei lá, bebendo cerveja. Né? Não condiz com a circunstância. Então, os fatos sociais, eles vão orientar um certo tipo de ação. Então, de acordo com o fato social que você está inserido, você vai tender a agir de uma certa maneira, beleza? E a gente falou também sobre o suicídio na nossa. A gente falou também sobre essas questões que eu não vou aprofundar, infelizmente, porque a gente não tem tempo.
Aí a gente tocou nas onomias, a questão do suicídio, né? A gente classificou os 3 suicídios e como que o suicídio, na interpretação de Durkheim, é considerado como um fato social, ou seja, o suicídio ele é algo que condiciona a ação social de anular a nossa vida. Então, o suicídio ele é algo externo a nós, ele é algo coercitivo e geral, beleza? Então, a gente deu vários exemplos também. E no final, a gente falou sobre essa pressão pelo super desempenho, que também a gente pode considerar como uma transição de perspectiva de pensamento, beleza? A gente não vai também voltar nesse assunto, que eu acho que foi a parte mais legal da aula, que a gente estendeu um pouquinho, mas é só para lembrar para vocês, beleza? E aí, Gabi, Gabriela, eu vou ficar te devendo. Ô, Gabriel, Oi? tem alguém pedindo para entrar. Ah, beleza. Muito obrigado, Marilene. Valeu demais. Prontinho. E aí, eu ô acho que eu Gabi, eu vou. enganei, na verdade. Oi? Essa aula do Emily, eu vi. Ah, show de Eu tô bola. em dúvida. A monitoria de segunda, você não passou nada de diferente, não? Então, a monitoria a gente está fazendo um processo meio que a parte da matéria para o Enem, Botafé. A monitoria, a gente está fazendo. Eu montei um cronograma e na nossa última aula a gente falou sobre pensamento crítico e teoria argumentativa, que tem outros objetivos que são mais gerais, objetivos relacionados a persuasão, a oratória, a maneira de se expressar, de não se deixar ser influenciado. Depois a gente troca ideia sobre isso se você quiser também, beleza? Sim, valeu. E tá sendo massa também, recomendo vocês colarem lá. Mas então, galera, aí a gente contextualizando o nosso querido Emily Durkheim, a gente vai para um pensador que vai ser um ferrinho crítico do seu método. A gente vai entender o porquê disso agora, beleza? E quem que é esse cara, galera? Esse cara vai ser o Max Weber, beleza? Esse camaradinho aqui, que ele vai criticar o estudo. Deixa eu voltar aqui, porque tem gente pedindo, né? Permitir. Permitir. Beleza. Ele vai criticar, rapaziada, o estudo do método do Durkheim. Vamos lembrar, o método Durkheim, ele é um método que a gente pode chamar de objetivo. Por que ele é objetivo? Porque ele é algo que existe independentemente do indivíduo. Então, se a gente pega esse esqueminha aqui, presta atenção nesse esquema, rapaziada. É, o Durkheim é ao contrário desse esquema. Para o Max Weber, a ação individual vai condicionar a sociedade. Mas para o Durkheim, a sociedade que condiciona o indivíduo. E o que vai condicionar o indivíduo de acordo com Durkheim? Vão ser os fatos sociais. Então, que nem a gente disse, a escola, as instituições, a sua família, ela tem uma maneira de organização que ela vai condicionar a ação individual. Como nós agimos? Só que o Max Weber vai pensar o seguinte, ele vai falar assim, antes da formação desses fatos sociais, acontece uma coisa que o Durkheim ele não ficou atento, que é o que? A nossa subjetividade. E por que ele preza tanto pela nossa subjetividade? Por que pega? A subjetividade, ela define traços únicos em cada um. Ou seja, cada um nessa sala aqui, dessas, sei lá, eu tenho umas 30 pessoas aqui, pensa de uma maneira diferente, possui valores diferentes, objetivos diferentes. E esses valores, crenças que nos fazem agir, eles são anteriores à formação de complexos sociais, que são, por exemplo, organizações mais gerais, como a gente havia dito, escola, família, igreja, criação de leis e por aí vai. Então, para o Weber, ele vai dar um passo atrás e falar o seguinte, o que vai formar uma sociedade? Antes, vão ser as ações sociais, beleza? Então, vamos entender o que é uma ação social. Uma ação social, ela parte da subjetividade, beleza? E essa subjetividade, ela vai orientar a nossa ação a partir do outro. Calma, vamos entender que isso aqui é um pouquinho complexo, a gente tem que ir por partes, beleza?
Então, a gente pode compreender a ação social como uma ação de motivação. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu, a Gabi e a Marilene, a gente tem uma mesma motivação, beleza? A gente tem os mesmos objetivos. Vamos dar um exemplo maior, beleza? Vamos supor que todo mundo aqui da sala, e isso é verdade, tem uma motivação específica, que é o quê? Passar no Enem, beleza? E para passar no Enem, no curso que você quer, você tem que entrar, você tem que estudar de certa maneira, beleza? E vocês escolheram entrar em um cursinho. Então o que acontece? Antes da fundação do cursinho Faceduca, existiu uma motivação pessoal, beleza? A motivação pessoal qual seria? Seria passar no vestibular. Então, uma ação individual condicionou a formação de uma estrutura da sociedade, uma estrutura geral, que é o quê? O cursinho Faceduca, que é composto por vários indivíduos que estão conectados ali por causa do quê? De uma mesma motivação, beleza? Então essa motivação, por que eu falo que era orientada para o outro? Porque as motivações, elas se convergem. E quando elas se convergem, ou seja, elas se unem, a motivação da Gabi, a mesma motivação da Bárbara, que é a mesma da Marilene, que é a mesma da Ana Carolina, e por aí vai, essas motivações, elas vão se unir, e aí as pessoas, elas vão condicionar a formação, por exemplo, né, nessa circunstância, do cursinho popular Faceduca. E isso, rapaziada, essa lógica, para Max Weber, ela vai funcionar em toda a nossa sociedade. Então, olha que interessante, diferente vamos voltar aqui no slide do Durkheim. Diferente do Durkheim, caralho, gaguejei pra cá, do Durkheim, o Max Weber vai pensar assim, ó. Quer ver? Vamos voltar aqui. Eita, calma. Aqui, certinho. Ô, Gabriel, mas o cursinho começou dessa forma, que foi o Panza, a Aline, jantando lá no restaurante da Federal, eles começaram o cursinho dessa forma. Sim. Aí idealizaram o sonho de realizar o cursinho. Exatamente, mas Marilene, por que eles criaram o cursinho? Porque eles tinham uma ideia em mente. Qual que seria essa ideia? Democratizar o conhecimento para ajudar as pessoas a passarem no Enem. Então eles tinham uma motivação individual. E essa motivação individual é compartilhada por mim, que sou professor, e por todos os outros membros. Então, você entendeu a matéria, o que pega? A ideia do Faceduca partiu de um indivíduo. No caso, o Panza, né, e a Nicole, que você falou, eu não sei. E aí, essa motivação... Aline. E a Aline, exatamente. E essa motivação individual, ela foi compartilhada com outras pessoas, entendeu? E aí, essa motivação individual uniu várias pessoas juntas por uma mesma causa, sacou? Então, esse é a ação individual, uma ação social que vai formular uma parte da sociedade geral. Vai agrupar um grupo de pessoas que vão partilhar das mesmas motivações, objetivos e valores. Sacou? Deu para entender, Marilene? Entendi. Show de bola. E aí, o Durkheim, para a gente fazer esse contraponto, ele vai falar o seguinte: antes da ação individual, vai existir uma ação coletiva. Então, o Durkheim vai pensar o contrário, beleza? E aí o Max Weber vai contrariar, vai contradizer o Durkheim, vai discordar dele, falando exatamente isso, beleza? E aí, para a gente aprofundar um pouquinho mais no pensamento do Weber, e a gente vai dar uns exemplos mais daqui a pouco também, mas ele vai ainda, para complexificar o seu pensamento, ele vai classificar os tipos de ação social em 4, viu, rapaziada? Então, vamos lá. Então, são 4 tipos de ação social que eu vou falar agora. Vamos cada uma, eu vou falar cada uma e depois eu vou explicar cada uma, e sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês estão ligados, é só me interromper a hora que vocês quiserem, certinho? A gente vai ter a ação racional referente a fins, ação racional... Gabriel. Oi?
Tem comentário no chat. Ah, obrigado, valeu. Vamos dar uma olhada aqui. Guilherme lançou uma dúvida. Só o Guilherme tá então? Só. Vou ler em voz alta aqui. Gabriel, se eu estiver falando abobrinha, você pode me falar. Mas, por exemplo, o pensamento de uma pessoa é influenciado pela família a que ela pertence. Pode ter pessoas racistas, homofóbicas, etnocêntricas, liberais, amantes dos animais, etc. Mas, por exemplo, as pessoas que possuem ideologias mais preconceituosas na atualidade são normalmente isoladas, às vezes acabam sendo canceladas e tal. E se ela teve um pouco de bom senso, ela muda seu pensamento. Podemos associar isso aos pensamentos de Weber, que ele fala que a sociedade influencia nas ações individuais? Foi uma ótima analogia, Guilherme. Isso que você falou sobre as diferenças de pensamento, né, que tem pessoas que têm ações preconceituosas, olha que interessante. Para Durkheim, essas pessoas elas vão se unir em um grupo específico que vai unir elas por um traço de identidade e de motivação parecida. Por exemplo, um grupo neonazista. Não sei se vocês conhecem os skinheads, beleza? Que são um grupo neonazista daqui do Brasil, que são os caras que raspam a cabeça e eles têm uma mesma crença, uma crença racista, preconceituosa, misógina. E o que acontece? Eles partem de uma motivação e eles vão encontrar pessoas que também têm essa motivação formando um grupo social, entendeu? Só que a gente vai ver mais no finalzinho da aula que a gente pode, mesmo numa família, por exemplo, a gente é ligado por certos traços individuais. Só que mesmo assim a gente pode pensar diferente. Esse é o pulo do gato que a gente vai chegar no final da aula e que você pegou muito bem. Então, mesmo dentro de uma comunidade em que existem os mesmos valores, isso não significa que todo mundo pense exatamente igual, certo? Isso não anula as subjetividades e a complexidade da nossa individualidade. A gente pode compartilhar os mesmos valores da educação aqui no Faceduca, mas, por exemplo, eu posso ter um certo valor, uma certa crença sobre Deus que, por exemplo, a Natália não tem, que, por exemplo, o Guilherme não tem, a Nicole não tem. Entende? Então, essas motivações, elas vão ser diferentes. E essa complexidade que vai continuar fazendo com que cada um seja diferente um do outro. Beleza? Alguma dúvida, Bel? Você ligou o microfone aí, tudo certinho? Não, é que eu queria, sobre essa questão do... primeiro, é uma dúvida que o Guilherme tinha falado sobre o meio, sobre a família, né, que a pessoa... O meio que a pessoa tá está inserida. Só que o meio que a pessoa nasce também... Porque, tipo assim, você vê, tem alguns filmes que eles separam... Não sei dar um exemplo de um filme, mas eu já ouvi falar de um filme que eles separam as crianças, né, dos pais, assim, e acaba criando... Isso não é em um filme, são em vários contos fictícios, assim. Eles pegam as crianças e fazem elas crescer do mesmo jeito, pensando a mesma coisa. Aí, no caso, a única pessoa ali que é o herói da história é aquele que questiona a história. Que questiona por que ele está fazendo aquilo, que ele questiona por que ele está vivendo daquele jeito. Aí, eu queria perguntar se isso tem alguma coisa a ver com a forma como o Durkheim pensava. Claro, certo. Só um detalhe, esse é o Max Weber que nós estamos falando, viu? Só para vocês não confundirem. O Weber que vai pensar dessa maneira individualista, certinho? Mas o que você falou, o fato das pessoas se unirem e terem a mesma motivação, não significa também que elas não possam ter questionamentos e diferenças. Então vocês estão pegando muito bem o que nós estamos falando. Na verdade, eu vou pular um pouquinho a aula para vocês não se confundirem, porque a parte final da aula eu ia falar justamente disso, certinho? Vamos dar um exemplo aqui então, que eu ia dar no final da aula, certo? Vem cá. A subjetividade dentro das instituições sociais. Então eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente. O exemplo dentro da Câmara dos Deputados e dentro de uma empresa. Ô Bel, isso eu estou querendo fazer uma analogia com o exemplo que você deu, tá?
Então, eu não estou desviando muito a sua resposta, não. Para você tentar pegar a linha de raciocínio, beleza? E se caso ficar confuso, você volta e me fala, certinho? Não, tá tranquilo, pode continuar. Beleza. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui dentro da Câmara dos Deputados. A Câmara, existem pessoas de diversos valores, de diversos pensamentos, certo? E elas estão lá porque elas têm também algumas certas crenças partilhadas. Quais são essas crenças partilhadas? A crença na democracia, a crença nas leis, né, por exemplo, a crença no respeito a que o outro possa falar, né, em conceitos de isonomia e isegoria, por exemplo, né, igualdade perante a lei, o direito que cada um tem de exercer a sua fala, beleza? E aí, mesmo eles partilhando as mesmas crenças, eles discordam e questionam entre si, eles debatem entre si. Então, numa instituição social, mesmo existindo uma coesão ali, isso não anula o fato das pessoas questionarem, certo? Das pessoas ter uma divergência entre si. Agora, afunilando um pouquinho mais, uma empresa, que é uma instituição social ainda menor do que uma Câmara dos Deputados. Numa empresa, vamos pegar uma pequena empresa, sei lá, de 5 pessoas, beleza? Uma empresa de produção de ovos de Páscoa, por exemplo. Essa empresa de produção de ovos de Páscoa, ela tem motivações parecidas, ou seja, todo mundo ali quer que a empresa cresça e todo mundo ali quer aumentar cada vez mais os seus lucros. Só que elas podem discordar na logística de produção dos ovos de Páscoa. E aí elas vão demonstrar a sua individualidade dentro de uma formação social. Entende? Então, mesmo dentro, por exemplo, de grupos sociais bem pequenos, que são movidos pelos mesmos valores, ainda assim existe espaço para a individualidade. Por quê? A nossa individualidade, a nossa subjetividade, ela é muito, muito complexa, né? E essa complexidade, ela está em constante mudança. Nós também não somos estáticos, né? Eu espero com que as minhas aulas que eu dou aqui para vocês façam também vocês revisarem os seus valores, revisarem as maneiras que vocês pensam para irem se adaptando, também mudar os seus pensamentos. Que só uma pessoa que muda o pensamento também, uma pessoa que está apta a ser uma pessoa também mais livre, uma pessoa que respeita o outro, uma pessoa que está sujeita a aceitar a opinião do outro, beleza? Então essa individualidade que é marcado pela complexidade, ela vai sobrepor sempre essa motivação, Botafé. Então uma coisa não anula a outra. Então é possível uma subjetividade dentro de uma instituição social. Então voltando, a gente parte de uma ação individual para de uma motivação de uma ação individual para chegar em uma parte da sociedade, certinho? Deu para esclarecer a dúvida? Suave? Sim, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que só falta alguma coisa para eu ligar, entendeu? A todo esse raciocínio, assim. Tipo, Hum. não, quer dizer, deu pra entender. Eu só tenho medo de, tipo assim, esquecer, eu não conseguir interpretar, entende? Principalmente Não, sim, se ao longo a gente vai retomando, né? Porque realmente é um pouco difícil de entender mesmo, não é uma coisa fácil, não. Mas eu sempre vou aqui dar exemplos, viu? Pra gente tentar fixar. E toda hora, Bel, por favor, faça isso. Se você não entendeu, pode bater na tecla. Pode continuar falando, não entendi, não entendi, não entendi. Porque aí eu tento mudar a minha explicação, tento dar outro exemplo, volto na matéria se preciso, dou cambalhota, não sei o que, para vocês entenderem, beleza? O importante é vocês entenderem, mesmo sendo algo difícil, a gente com o tempo vai assimilando o pensamento, eu vou voltando, fazendo comparações, para a gente ir pegando com o tempo. Certão? Então, você é foda, Bel, por causa disso. Você não tá gostou, tranquilo. você não entendeu, fala mesmo, e é isso aí. Demorou? Chique. Entendi. Não, entendi. Obrigada. Bora. Nossa senhora, mais 10 minutinhos. Então, beleza.
Galera, agora talvez vai ficar ainda um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o Max Weber ele vai classificar os tipos de ação social. E a gente vai dar exemplos agora, tá bem? Então, vamos um por um aqui. São 4, tá? Uma ação social referente a fins. Né? Uma ação social, lembrando, é sempre uma ação subjetiva que é vinculada a partir de uma motivação que vai unir as pessoas. Então, uma ação racional referente a fins é uma avaliação anterior à própria ação dos meios mais adequados para atingir o fim desejado. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai calcular a sua ação, você vai calcular o meio para chegar no objetivo. Vamos dar um exemplo aqui ótimo. Vocês, para passar no Enem, vocês, para chegar no fim, para passar no Enem, vocês têm que calcular um meio para isso. E o meio para isso pode ser de diversas maneiras. Vocês podem fazer um planejamento de estudos, e esse planejamento de estudos segue um critério na medida em que você prioriza as matérias que você tem mais dificuldade, e aí você vai falar assim, não, esse dia da semana eu vou fazer esse exercício de tal matéria, esse dia eu vou fazer esse exercício. Então, essa ação racional referente a fins, você calcula antes o meio para atingir o fim desejado. Então, esse exemplo do estudo para passar no Enem é um exemplo de uma ação racional referente a fins. E como que essa ação racional referente a fins pode montar um grupo social? Vamos dar um exemplo. Tem uma galera aqui que está com dificuldade em compreender o pensamento de Max Weber. E aí vocês vão lá e fazem um grupo de estudos para entender o Max Weber. Isso aí, vocês calcularam uma maneira para entender, que seria o grupo de estudo, e várias pessoas, pensando da mesma maneira, com a mesma motivação, conseguiram formar um grupo social. Certinho? Então, essa é uma ação racional referente a fins. Beleza? Onde você calcula o meio antes de realizar o fim desejado. Agora, para contrapor isso, a gente tem a ação racional referente a valores. O que é? É uma ação consciente daquilo que a gente acredita ser um dever. Isso aqui é importante, tá? O sentido não está na consequência, mas na própria ação. Então, o sentido da ação está nela mesma. Beleza? Vamos dar um exemplo? Eu sou um cara que gosta de agir ajudando o outro. Por exemplo, eu gosto de fazer caridade. Beleza? Eu gosto de ajudar pessoas que estão passando por situações difíceis, moradores de rua, enfim. Eu faço isso pela própria ação e não porque eu quero mostrar para os outros, não pela sua consequência, mas porque eu acho que isso é um dever. Ajudar os outros tem uma finalidade em si mesma. Então, o sentido não está na consequência, beleza? Do que os outros vão pensar de mim. Mas está no dever porque eu acho que é um dever eu ajudar os outros. Porque, para mim, como pressuposto de vida, eu não sou melhor que ninguém a ponto de subjugar o outro ou algo do tipo. E aí eu tento, na medida do possível, ajudar o outro. Isso para mim é um dever. Então a ação ela tem um fim em si mesma e não nas consequências dela. É lógico que eu posso pensar em consequências, sei lá, se eu quero um mundo melhor ou algo do tipo. Beleza? Mas a motivação, ela está em si mesma. Beleza? Então, o núcleo aqui está na motivação, certo? E não na consequência. Outra ação que está no dever também. Quando você tem uma religião, quando você vai à igreja, você tem um dever de ir à igreja porque você acredita naquilo. E você acha que a igreja é um fim em si mesmo. É lógico que vai ter uma consequência. Qual que vai ser a consequência? Você ter uma vida eterna, se você for cristão, por exemplo. Mas antes disso, a motivação está na própria crença em Deus. Beleza? Então, a motivação do agente está na própria ação, no dever de praticar aquilo. Certo? E aí, a gente também tem, passando aqui para essa ação aqui, a gente tem a ação referente a tradições. E agora, não existe mais um aspecto mais de raciocínio, porque é uma reação, beleza? Tanto nessas duas ações que eu falei até agora, tinha um raciocínio por trás, né? Na ação referente a fins e na ação referente a valores. Você raciocinava antes de fazer aquilo, né?
Agora, na ação referente à tradição, não. É uma reação a um estímulo. Vamos dar um exemplo. Você pode até não acreditar em Deus, mas vamos dar um exemplo aqui. Você fala assim, eu cumprimento você, e aí, velho, como é que você tá? Tudo bem? Aí você fala assim, tudo bem, graças a Deus. Isso é um exemplo de reação, de ação referente à tradição, ou seja, é um hábito. É aquilo que você reproduz sem pensar muito, beleza? Então você fala assim, tudo bem, graças a Deus, sem sequer acreditar em Deus. Ou quando você também, sei lá, você chega na casa da sua avó e pede bênção para a sua avó, né? Isso é uma reação a um estímulo habitual também, certo? E para finalizar, a gente tem a ação referente a afetos. E aí está relacionado à espontaneidade do afeto. Por quê? Quando você demonstra afeto a outra pessoa, você não pensa antes, né? Sei lá, um elogio. Você vê a pessoa Você vê sua amiga, por exemplo, vocês vão sair. A sua amiga lá, se encontra com ela e fala assim, não, amiga, você tá bonita demais. Puta que pariu, você tá gata e tal. E aí ela vai reagir de uma maneira espontânea. Vai ser um estímulo espontâneo, há um elogio espontâneo que é inesperado. Entende? Então, essas duas ações, elas se contrapõem a essas ações, por quê? Porque essas ações, elas têm um pensamento prévio, e essas aqui, elas são reações. Então, ele classifica esses tipos de ação social. Beleza? Alguma dúvida? Rubel perguntou, esse afeto pode ser a si mesmo? Faço porque me sinto bem após a ação. Rúbia, não. Sabe por quê? Vamos voltar para a definição de ação social? A ação social é sempre em relação ao outro, beleza? Você parte de uma motivação, mas essa motivação, ela vai atingir outra pessoa. Então, se você tem um afeto a si mesmo, é uma ação, mas não é uma ação social, beleza? Então, o Weber, isso é muito importante também, ele não vai falar que existe só um tipo de ação e essa ação é social. Existem vários outros tipos de ação, mas a sociologia, ela só vai estudar as ações sociais, que são ações que partem de uma motivação subjetiva e que é orientada para o outro. Então, esse exemplo foi bom até para a gente contrapor, porque esse afeto a si mesmo, ele não entra no quesito de ação social, por quê? Porque o afeto a si mesmo, ele está concentrado apenas em você e não ao outro. Logo, ele não entra no critério de ação social. Beleza? Para finalizar, galera, a gente tem 3 minutos, eu vou só passar a correr aqui um pouquinho em relação a isso, tá? Que a gente já falou, isso aqui é só para finalizar. Essa estratégia que ele usa, galera, é uma estratégia de um tipo ideal, porque a gente idealiza esses tipos de ação, porque nunca vai ser do jeito que a gente sempre planeja, né? Vamos dar um exemplo, mais uma vez. Você planeja estudar tantas horas por dia e tudo mais. Isso aí está idealizado na sua mente. Só que na hora da prática, isso não necessariamente acontece. Por quê? A gente também tem desvios, a gente também é falível, ou seja, a gente também está sujeito à falha. A gente não vai fazer as coisas tudo perfeitamente, beleza? Só que ele estipula esse tipo ideal porque a gente, entendendo o tipo ideal, a gente consegue entender a prática. Porque a gente consegue fazer uma comparação de como é idealmente para como acontece na prática. Beleza? Então, ele estipula um tipo ideal para estudar como as reações vão se dar na prática. Certinho? E com isso a gente pode ir aprimorando. Né? Se você está fazendo um estudo aí, um planejamento de estudo, para você melhorar, você tem que pensar no modelo idealizado. Né? O que falta para eu melhorar cada vez mais? E esse modelo idealizado, ele nunca é atingível, porque é um modelo perfeito e ninguém é perfeito. Só que a gente pode se aperfeiçoar cada vez mais a partir de um modelo ideal, a partir de um modo específico de agir, né, que é perfeito. E nós não somos perfeitos. Portanto, a nossa ação ela nunca vai ser idealizada, só que a ação idealizada ela nos ajuda a nos aperfeiçoar e entender a ação na prática. Beleza? Então ela ajuda a compreender a ação realmente, como ela acontece. Isso aqui a gente já falou, né, das relações sociais, e a gente já deu exemplo. Né? A gente puxou, a gente meio que deu um pulo na aula
para manter a coesão didática. Espero que isso tenha ajudado, né? Eu fiz isso de acordo com as dúvidas que surgiram. Daí eu achei que seria melhor conduzir a aula desse jeito, certo? Então, galera, é isso. Concluímos a nossa aula. Alguma dúvida? Tudo certinho? No prego, 2h50. Então é isso, turma. Chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado. Interessante, né? É bacana essa... Na verdade, sociologia e filosofia são as melhores matérias. Não queria falar, não. Mas tô zoando. Mas eu grado demais, velho. É bem interessante mesmo esse tipo de pensamento. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Que bom que vocês gostaram. E é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Tem as monitorias. Vocês podem me chamar no grupo. Falou!